E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu estava com saudade de gravar um vídeo como o de hoje. Tinha tempo que não apareceu algumas notícias interessantes e um dossiê. Gente, o Dória ontem foi pego em mais uma grande mentira. Foi desmentido pela Globo News, pelo Jornal Nacional, pela CNN, pela Folha de São Paulo. Além disso, a mídia mostra de forma clara que nunca lutaram pela saúde do povo, e sim para derrubar Bolsonaro. Eu sei que isso já mostraram várias vezes, mas tudo se encaixa ainda mais. A gente vai comentar sobre isso. Vamos comentar aí também sobre o impeachment de Alexandre de Moraes, que Cajuru bateu o martelo e falou que o impeachment, pelo menos, será colocado em plenário pelo Rodrigo Pacheco. Será mesmo? A gente também vai comentar. Tivemos também ontem o impeachment, pelo menos o impeachment, desculpa. Tivemos o afastamento do governador de Santa Catarina, que, se confirmado, será impeachmentado. A gente também vai comentar sobre esse caso. E temos o dossiê. Ai, o de hoje, sabe? Chega, tô sentindo que eu estou flutuando. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre o caso do Ernesto. Talvez você tá assim, não, cara, eu já sei do Ernesto, eu já sei o que aconteceu. A gente comentou ontem, você falou do Fausto Pinato, blá blá. Amigo, eu não ia falar de novo se não tivesse necessidade. Eu não gosto de ficar repetindo o mesmo assunto. Gente, no dia de ontem, o jornalista Leonardo Coutinho, já falei pra vocês dele algumas vezes, pra mim é um dos melhores investigadores que a gente tem aí no mercado editorial brasileiro. Ele fez uma pesquisa sobre o tema e eu juntei com outros materiais que eu tinha, material que algumas pessoas trouxeram também ontem no Twitter. E meus amigos, vocês vão entender realmente o que é que tem por trás da movimentação para derrubar o nosso ministro Ernesto. E para por aí, não. Temos um projeto de lei que gerou muita polêmica no dia de ontem sobre proibição de nomes ingleses nomes estrangeiros para empresas. Teve a fala da Xuxa. A Xuxa aí virou o novo símbolo da direita brasileira. Vou mostrar para você o que a Xuxa falou. Felipe Neto aí também, na liberdade de expressão e educação. Eu espero que dê para falar de tudo, tentar passar o mais rápido possível. Tem muito mais, assim, imagens e matérias do que o de costume, mas se der, deu. Se não der, amanhã a gente vai comentar do que sobrou, mas o dossiê e a questão do Dória e o impeachment, com certeza a gente vai falar. E eu quero começar por aqui, ó, nem lembrei. Notícia boa. Senta na cadeira, comemora, relaxa aí, vamos começar o dia bem. Folha de São Paulo nos informa que o lucro do Grupo Globo, olha só, não é o grupo inteiro, sabe? Então é uma pancada muito maior. Não é só o jornal, não é só a TV. O Grupo Globo inteiro teve uma queda de 78% do lucro em 2020. 78% de queda no lucro, grupo inteiro, sabe? Juntando todas as empresas. Olha a pancada. Quase 4/5 de queda. Meu amigo, sabe? Se você tinha, sei lá, 10 ovos, se a Globo por ano ganhava 10 ovos, agora só tá ganhando 2 ovos. Ai... Você tá triste, né? Você tá triste? Não tá triste. Eu sei que você tá comemorando já, né? Nessa matéria não tem como a gente deixar de comentar. Mas, tirando isso daqui, pra gente começar o vídeo um pouquinho mais animado, vamos ficar um pouco mais animados. Depois de ficar mais animado ainda com Dória passando vergonha. Isso daqui, gente, na boa, eu quero acreditar que isso aqui vai ser verdade, mas ainda que eu quero deixar vocês também empolgados, eu acho que isso aqui, pessoal, não vai pra frente do jeito que o Cajuru está falando que vai. Cajuru foi ontem na Jovem Pan. Eu acho que, na verdade, o que o Cajuru tentou fazer foi colocar uma pressão no Pacheco. Não, tá errado, tem que fazer isso mesmo. Parabéns pro Cajuru pela postura. E falou que o Pacheco vai pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Vou mostrar para você aqui um resumo da fala do Cajuru. Em entrevista à Jovem Pan, o senador Cajuru afirmou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai pautar o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no plenário da Casa. A afirmação foi dada na noite dessa sexta durante o programa Pingo nos Is. Mais cedo, Cajuru entregou para Pacheco um pedido de impeachment de Moraes. Entregou em mãos. Abre aspas agora para o Cajuru. Vejam só. O presidente do Senado perguntou para mim: Cajuru, você não vai fazer outros pedidos? Disse o parlamentar. Pela primeira vez, vi um presidente do Senado diferente dos demais. Pela primeira vez na história do Senado Federal, um presidente aceitou receber pessoalmente um impeachment. Ele demonstrou a nós, a mim, ao Girão e ao Stevenson, que ele vai colocar para o plenário decidir. No mínimo, ele vai lavar as mãos e colocar, o problema em nossa mão e cada um vai colocar a sua digital. Eu sou contra ou a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes?
Ou seja, eu tenho ou não rabo preso com ele e outros ministros do Supremo. A fala muito boa, anima muita gente. Eu acho que isso daí tem que ser... Não acho que só vai ser uma construção assim de público, colocando a pressão no Pacheco, mas eu acho que Cajuru tá fazendo a parte dele. Tá colocando a pressão pública em cima do Pacheco. Eu acho que é uma coisa aí que a maioria de vocês apoia. Cajuru também, com certeza, quer ganhar um capital político com isso, mas não sei. Acho que vale a pena aí, né? Óbvio, com todo respeito, com toda a parcimônia, falar, e aí? E a solicitação aí, vão colocar em plenário, não vão? Tem que ir na manha, né? Tem que ir na manha, até também pra a ala que não gosta do governo não vir com a história. Se vai colocar em plenário tudo, vão também colocar pra frente a CPI da saúde. Já sabe o que esse pessoal quer, né? Então, fica aí, teve a matéria. Não sei se dá pra se empolgar muito, gente. Eu queria realmente acreditar que isso vai pra frente, sabe? Não vou ficar iludindo vocês, assim, é certeza que isso vai andar. Não tenho essa certeza. Eu acho que tá mais pra não do que pra sim, na verdade. Mas, como aconteceu, vale a pena comentar no dia de ontem. E aí tivemos o impeachment do Moisés, lá de Santa Catarina. Acho que é Carlos Moisés. É Carlos Moisés o nome dele. Segundo pedido de impeachment. Mais um. Olha só. Santa Catarina. Tribunal aprova segundo pedido de impeachment do governador Carlos Moisés. Ele é acusado do crime de responsabilidade pela suposta fraude na compra de 200 respiradores por 33 milhões de reais. O primeiro pedido, ele fez uma jogada política que no final da história ele pegou o assessor do presidente da ALESC, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e colocou como chefe dele da Casa Civil, né? Para conseguir apoio, para não derrubarem ele na hora da votação, manter ele como governador. Mas o que aconteceu? Tivemos mais uma abertura de pedido e, de novo, ele foi afastado. E é a segunda vez que esse governador é afastado. É intragável. Ele que já no início da pandemia se alinhou ao Dória, fez aí um contrato sem licitação com o empresário da área de marketing, que é amigo do Dória, membro lá do LIDE, que vocês já tanto conhecem. E o tribunal que resolveu afastá-lo é composto, aqui está uma foto, não tem aqui a explicação, mas digo para vocês, é composto de 10 pessoas, 5 desembargadores e 5 políticos. Todos os desembargadores, pessoas da área jurídica, que trabalham realmente com a lei, sabe, que entendem a lei, entendem o que ele fez, foram a favor do afastamento. E apenas um dos 5 deputados também foi. Se esse deputado último, o Laércio Schuster, que é do PSB, ficasse do outro lado, o Moisés era capaz de não ter caído. Veja quem foram os deputados que tentaram segurar o Moisés. Fabiano da Luz, do PT, José Milton, do PP, Marcos Vieira, do PSDB e Valdir Cobalcini, do MDB. Os 3 partidos assim mais famosos do Brasil, PT, PSDB e MDB, juntos para tentar salvar um cara que, a priori, fez uma compra aí muito suspeita de respiradores. E o Paulo Philips, que é de lá de Santa Catarina, diz o seguinte, ó: aprovado neste momento o prosseguimento do impeachment do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, por 6-4, no caso dos respiradores fantasmas. Parabéns ao deputado Laércio, que foi o único deputado a favor, que honrou as calças que veste e votou a favor da justiça em prol dos catarinenses. E aí quem vai assumir mais uma vez é a vice, que a priori tem um alinhamento com o governo. O próprio Eduardo Bolsonaro já tinha vindo a público anteriormente, teceu alguns elogios a ela, e ela fala o seguinte, ó: acompanhei o julgamento do impeachment do governador Moisés e recebi o resultado com tranquilidade e a responsabilidade de trabalhar para que Santa Catarina supere esse momento crítico da segunda onda de forma efetiva. Buscarei a união de esforços para imunizarmos e darmos atendimento hospitalar imediato à população. Teremos a mesma atenção para com a economia. Isso aqui é interessante, hein? Evitando danos ainda maiores. Atenção para com a economia. Eu espero que ela deixe a população trabalhar. O governo irá dialogar com todos os poderes e setores da sociedade para soluções e o bem de todos. Falando aí que vai conversar com todos os poderes, significa que vai conversar com o presidente. Assim espero. Não acho que ela seja... foi eleita aí como vice, ela e o Moisés como bolsonaristas. Moisés aí deu pra ruim. Espero que a Daniela realmente, né, honre o capital político que ela tirou, assim, surfou, né, em 2018, como vice.
E o deputado Gessé Lopes, esse sim é um deputado estadual, da base realmente da direita, sempre foi assim um cara que se manteve fiel, né, às coisas que ele prometeu na época da campanha. Fala o seguinte, ó: governador Moisés acaba de ser afastado do cargo. Por 6-4, o Moita é afastado do cargo e a vice Daniela assumirá em seu lugar. Santa Catarina deve voltar aos eixos nos próximos dias. Tchau, lockdown. Chora NSC. Não sei o que é NSC, mas a fala da governadora, que acaba de assumir, junto com o deputado Gessé, estão dando a entender que um estado do Brasil, sabe, vai reabrir. Graças a Deus. O povo precisa trabalhar. E aí, gente, aqui dá pra se empolgar. Aqui dá pra se empolgar porque o Dória passou muita vergonha ontem. Isso aqui é diferente do Alexandre de Moraes, que a gente fica, né, no sentimento. Ontem, começamos o dia com essa divulgação aqui, ó. A Butanvac, o imunizante 100% nacional. Governo de São Paulo, tá lá, ó. Esse é um dos maiores anúncios de todos os tempos para a ciência brasileira. O Instituto desenvolveu o seu primeiro imunizante 100% nacional contra a questão da pandemia. Vale lembrar que ontem foi sexta, né? E no dia anterior, é quinta-feira, é o dia que tradicionalmente, o nosso presidente faz as suas lives. Foi inclusive uma live bem rápida dessa quinta-feira. E uma das coisas que Bolsonaro falou é que a Fiocruz começaria a produzir localmente, dentro do Brasil, sabe, o imunizante. Tudo aqui dentro, tudo, do início até o fim, todos os processos, podendo inclusive fazer modificações para adaptar o imunizante às novas variantes. Falou tudo isso. No dia seguinte, o Dória vem para dar uma resposta. Por que eu tô falando isso? Você vê, né? Você tá falando que o Dória fez isso só porque o Bolsonaro falou? Sim, eu tô falando isso. Mas tem mais, não para por aí. Mas vejam só. Aí o Dória vem aqui, ó, de histórico para a ciência brasileira. Com aprovação, poderemos fornecer ao Brasil em julho deste ano o produto, o imunizante brasileiro, blá blá blá. Viva a ciência, viva o produto brasileiro. Deixa eu ver se eu peguei esse vídeo. Eu quero mostrar para vocês o início desse áudio. Olha só. Olá pessoal, hoje é um dia histórico, hoje é o dia da vida, é o dia da esperança. Está aqui a nova vacina do Instituto Butantan, a Butanvac, desenvolvida por técnicos, especialistas, cientistas brasileiros aqui no Butantan. 120 anos a serviço da vida. E agora, além da Coronavac, a vacina... Tá bem claro, né? Desenvolvida no Brasil pelo pessoal do Butantan. Será que foi isso que realmente aconteceu, João Dória? Pesquisador diz que esse produto aí que o Dória diz que é dele, na verdade, foi desenvolvido nos Estados Unidos. Matéria da CNN. Chamaram Dória de mentiroso em TV Global. Mas não falaram que foi fake news? Não falaram. Não falaram que foi fake news. Depois, Revista Oeste nos informa que o Hospital Monte Sinai, nos Estados Unidos, diz que desenvolveu o produto anunciado como 100% brasileiro pelo Butantan. Mais uma vez, o Dória mentindo. Isso que até traz aqui um recorte da matéria, acho que é da Folha. Mais tarde, após a publicação da reportagem da Folha, o Butantan confirmou em um novo comunicado que usa a tecnologia do Monte Sinai e que tem licença para fazê-lo. Ah, tá, né? Aí não dá, né, Dória? Palese e outro diretor de pesquisa do Monte Sinai, Adolfo Garcia Sastre, tem a patente do modelo a partir do Newcastle no Registro Europeu de Patentes desde 2018. O governador de São Paulo, João Dória, disse na quinta Folha e nesta sexta a jornalistas que participaram de entrevista coletiva na sede do Instituto que o imunizante era o primeiro feito com a tecnologia nacional. E a entrar com pedido para testes em humanos. Em nenhum momento, Dória e Dimas mencionaram a parceria com o Hospital Monte Sinai. Mais uma vez, o Dória foi pego na mentira. E aí você vê, o Dória ainda vem falar o seguinte ontem. Parabéns a todos os cientistas e colaboradores do Butantan, um instituto que trabalha há 120 anos a serviço da vida dos brasileiros. E colocou lá a hashtag com o nome do produto. Aí vem uma mulher lá, ó, Isa Soacoy, e fala, ó, queria privatizar, né, manezão? E a equipe JD, que o Dória coloca aí na sede para ficar fiscalizando todo mundo, responde: não acredite em fake news. Não defendemos a privatização do Instituto Butantan e sim formar parcerias com institutos multinacionais e laboratórios para fortalecermos ainda mais o Instituto. Tanto é que, em 2019, quando o Dória viajou para falar com seus chefes,
sabe de onde é o país, né, o chefe do Dória, fechamos acordo entre o Butantan e a Sinovac, o que nos permitiu produzir milhões de doses este ano. Peraí, Dória, em 2019 a gente não tinha nada. A gente não tinha uma pandemia. O Dória tá falando que foi por causa dessa viagem que ele conseguiu produzir. O Dória já sabia quando ele viajou. Estranho, hein? Meio estranho, não? 2019. Estranho, não? Muito estranho, muito estranho. Tudo é do Dória, a gente sabe que é estranho. E aí tivemos aqui, ó, Rede Globo, desmentindo o João Dória. Vou passar aqui para você 8 segundos de áudio. João Dória anunciou que o Butantan vai produzir o primeiro imunizante 100% nacional. Não é. Não é. Não é. E também tivemos o William Bonner desmentindo o Dória. Esse aqui tá baixo, eu vou dar play, vou ficar aqui olhando para ver a trilha de áudio, se consegue, sabe, ficar na qualidade audível. Deixa eu ver. Nós voltamos agora a falar sobre a vacina que o Instituto Butantan anunciou hoje de manhã. Agora à noite, em mais uma nota, e depois de idas e vindas, o Butantan finalmente admitiu que recebeu do Hospital Monte Sinai de Nova York a licença de uso e exploração de parte da tecnologia que vai ser utilizada para fazer a Butanvac. E que, a partir disso, o desenvolvimento vai ser feito integralmente com tecnologia do Butantan. O Instituto afirmou que não havia citado o Monte Sinai anteriormente porque o hospital não tinha autorizado a divulgação de seu nome em comunicados oficiais do Butantan. É mole isso. Não, a gente não falou porque não sabia se podia falar, sabe? A gente não chegou a conversar com o Monte Sinai primeiro. Imagina se fosse no governo Bolsonaro, né? Bolsonaro é mentiroso, Bolsonaro é isso, Bolsonaro não dá os créditos a quem faz as coisas, Bolsonaro fake news, inquérito, vamos abrir uma CPI. Porque o Dória, pisando, né, em ovos, William Bonner. Tudo bem, a gente já espera disso do William Bonner. E é o que eu digo pra vocês, né, que cada vez fica mais claro que ninguém está preocupado com a saúde do povo brasileiro. Você vê aqui o ó, vitória de Dória para 2022. Imunizante do Butantan reposiciona melhor Dória na disputa eleitoral. Tá aqui. Eles tratam como vitória política. É uma vitória política, sabe? Passa na frente de Bolsonaro. Cadê a vida humana? Cadê a preocupação com a vida humana? Não tem. Fabrício Rebelo mesmo diz, ó, pelo menos já não disfarçam mais que todas as ações do governador de São Paulo não são de fato para combater a pandemia, mas para capitalizar politicamente para 2022. E aí você vê, Dória tá cada dia aí, né, mais estranho essa relação com o antagonista. Acho que a coisa pro CAD vai chegar, porque até então, né, tá parecendo que foi uma fusão aí de empresas, Empíricos, com a parte aí do Maynard, do Mário Sabino. O Cláudio Dantas até hoje tá esperando a parte dele, e tá mesmo, não é piada, tá esperando. Um dos motivos que o Cláudio Dantas ainda não saiu do antagonista, tá esperando a parte, prometeram pra ele. Teve até uma época um acordo lá da Empírico de 100 milhões, ia ser fechado um acordo, ele não ia ficar com nada. Quando ele soube, ficou chateadinho lá com o Maynard. E tá aí, olha como é que o Maynard agora vem tratando o Dória. O produto, né, desenvolvido pelo Butantan com base em tecnologia americana. E daí? E daí se o Dória mentiu? E daí se o Dória mentiu? Tanto faz. O Dória pode mentir à vontade. A Elisa diz, ó, assessoria de comunicação do governador, que está com calcinha arrebentando, tentando defender o indefensável. Dória mentiu e está acabando com a reputação do Butantan em nome do seu projeto de poder. E vocês, dessa imprensa, não passam de propagadores de algumas mentiras. E aí você vê, ó, Cláudio Dantas também. Butantan cria imunizante 100% nacional. Tem gente que nem dorme, falando que tá na disputa com Bolsonaro. Só que, gente, isso acontece. Olha só, olha que interessante, ó. O Cláudio Dantas solta essa matéria na madrugada do dia 26. Logo no início, na madrugada do dia de ontem. Por quê? Porque Bolsonaro tinha dito na live que tinha um imunizante. Só que eles não divulgam isso. A mídia não divulgou que Bolsonaro tinha avisado na live. Não divulgou. O Cláudio já soltou, né? Pra sair na frente. E não mencionar a coisa de Bolsonaro. Vocês vão entender o porquê. Essa daqui do Diogo Maynard foi lançada há poucas horas atrás, ó.
do dia de hoje, dia 27, hoje esse vídeo dia 27, o Claudinho soltou a quase 3 da manhã. 3 da manhã. O dia mal tinha começado, às 3 da manhã. O Dória mentiu, tá, e daí? Sabe por quê? Porque às 3 horas da manhã no Brasil, mais ou menos nesse horário, uma das hashtags que estava no Trend Topics do Twitter brasileiro era a hashtag Dória Mentiroso. Ele soltou uma matéria para tentar proteger o governador de São Paulo, o João Dória. E aí, olha só, né? Os dois ministros, o Marcos Pontes e o Marcelo Queiroga, estavam juntos ontem para falar, né, sobre o novo imunizante. Não estavam nem falando da questão do Butantan, estavam falando lá o que Bolsonaro já tinha dito em live e tudo mais. A mídia brasileira deu alguma visibilidade a isso? Deu, mas fazendo chacota. A mídia brasileira tratou como se Bolsonaro estivesse fazendo isso daí, sabe, como uma retaliação ao Dória, uma resposta, porque ele não pode deixar o Dória passar na frente. Quando, na verdade, o Bolsonaro falou no dia anterior. O Bolsonaro tinha anunciado na quinta, antes do Dória. E o Marcos Pontes já tinha avisado que a Fiocruz e outros grupos no Brasil já estavam, sabe, testando algumas coisas há muito tempo. Mas a mídia faz questão de distorcer a informação. Não é pela saúde. Eu, a meu ver, se é pela saúde, tanto faz. É realmente assim, tanto faz. O Dória podia falar só a verdade, porque tanto faz. Tanto faz. Não é pra salvar o povo. Então fala, pô, o Butantan conseguiu, dá o crédito pra quem merece, bate palma, né? A mídia bata palma. Pode bater palma pro Dória, desde que ele fale a verdade. Mas chega pro governo, bate palma também pro governo, em vez de fazer chacota. E aí você vê, ó, o antagonista já está falando sobre isso, porque falaram, olha só, né? Que coincidência. Olha o que o Marcos Pontes fez, né? Pra não deixar o Dória passar na frente. Sendo que, na verdade, foi o Dória que retaliou. Aí você vê o antagonista. O deputado Ricardo Barros, do PP, líder do governo, Jair Bolsonaro na Câmara, disse ao antagonista que o imunizante desenvolvido em Ribeirão Preto e anunciado agora há pouco pelo Marcos Pontes não é fato novo. E não é mesmo. A Sereta mesmo diz, ó, claro que não. Esse imunizante já foi anunciado em lives do Bolsonaro, tanto a de ontem quanto outras anteriores que tiveram como convidados representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A imprensa que se recusa a divulgar enquanto lambe o tucano autoritário. Eles mudaram completamente a narrativa. Pararam por aí? Não. Não. Explode nas redes o nome do imunizante do ministro astronauta Marcos Pontes, Gadovac. As pessoas que mais estão interessadas em terem algo para se imunizar estão chamando disso, fazendo piada. Fazendo piada. Fazendo piada. Estado de Minas. Gadovac. Internet não perdoa anúncio do governo de imunizante sem nome. É porque o governo não está preocupado com o nome. O governo estava preocupado em falar, ó, temos um produto aqui para ajudar a salvar vidas. Não é isso que vocês querem? É isso que a mídia brasileira, sabe, dá holofotes. É assim que a mídia brasileira trata qualquer coisa do governo Bolsonaro. Quando é do Dória, bate palma. Olha como o William Bonner fala, né? Chega com vergonha de ter que desmentir o Dória. Sendo forçado. Aí, ó. Olha só, a Veja. Imunização no Brasil acelera 55% em 7 dias. Mas ainda é lenta. Ainda é lenta. Já tá chegando a quase 1 milhão de aplicações diárias. Ainda é lento. Tá lento. Tá lento. É brincadeira isso? 55%. O general Pica-Pau diz, ó, o Brasil é o 5º, 6º na lista de países que mais aplicou doses. Acelerou em 7 dias 55%, mas ainda é lento. Vá para aquele lugar, né? Vá para aquele lugar. E o Café com Ferri, que é um cara, inclusive, da área financeira, da área da política, fala o seguinte, ó. Tem muita gente, mas muita gente torcendo para a pandemia sair do controle, muitas pessoas virem a óbito, sabe? Porque podem aí, né, derrubar Bolsonaro. Como pode isso? Qual o nome desse tipo de gente? São muitos aqui no Twitter. As pessoas não torcem pela vida, elas torcem pelo caos, que é para ver se Bolsonaro cai, né? Enquanto isso, o que é que o governo está fazendo? Anunciando. Olha só, em janeiro, tem lá um gráfico, janeiro, fevereiro e março, os 3 primeiros meses do nosso ano. Em verde são as doses que já foram distribuídas pelo governo federal e de amarelo as doses que foram aplicadas pelos estados. Você vê, ó, em janeiro distribuiu 9,3 milhão, mas só foi aplicado 2,4.
Em fevereiro, 6,2 e aplicaram 5,8. Em março, 15 e só foi aplicado até agora quase 8. O governo, inclusive, informou as secretarias, por favor, se preparem, melhore a logística. A gente está com oferta, vocês têm que melhorar, sabe, a demanda, fazer com que mais e mais pessoas consigam receber os imunizantes. Mas não, é só críticas ao governo, só críticas. Bolsonaro, inclusive, ainda atualiza aqui os números, porque já temos distribuídas. A culpa agora da aplicação também vai ser do governo. O governo vai ter que lidar com mais de 5 mil cidades. Então, para que a gente tem prefeito? Mas até o momento já tem 32.271.476 doses que já foram distribuídas pelo governo até o dia 26 de março. Isso aí, né, às 6 e 8 da noite. Como trouxe aqui o nosso presidente. Mas o pessoal só faz reclamar, né? E aqui vocês estão em números. Ainda Bolsonaro nos informa que a Fiocruz recebeu ontem remessa de insumos para a produção de imunizantes. Os ingredientes farmacêuticos viabilizarão 6 milhões de novas doses. No fim da semana, deverão chegar a mais 2 lotes de IFAs, viabilizando mais 12 milhões de doses para fornecer para quem quer. Bolsonaro também informa que a Anvisa autorizou que o Butantan teste o soro para prevenir, sabe, infecção. O Butantan fala que também achou um soro aí, tudo, pode usar. Se fosse o Dória, será que o Dória também ia ter essa boa vontade? Será que o Dória teria essa boa vontade? Bolsonaro não tá nem aí pros créditos. Não é pela vida? Não é para ajudar o povo brasileiro? Eu ajudo. Mas as pessoas só querem saber de criticar o homem. Aí você vê, outra coisa ainda, para você ver como o cara se preocupa. O governo brasileiro vai distribuir alimentos para estados e municípios em situação de emergência ao estado de calamidade pública. As cestas básicas serão entregues pelos próprios entes federativos a famílias em situação de segurança alimentar e nutricional. Para solicitar os alimentos, o ente federativo deve enviar para o Ministério da Cidadania os documentos listados na portaria que detalha como ocorrerá a distribuição das cestas, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Para conferir o texto do complemento da portaria, clique no link a seguir. Então, se está faltando comida em sua cidade, o governo federal está tentando ajudar. Se não tiver nenhuma distribuição de cesta, com certeza seu prefeito nem se movimentou. Mas o governo Bolsonaro está aí, está tentando de tudo. Mas a grande mídia, gente, não vai contar isso para vocês. E quando o pessoal distribui as cestas básicas, eu ainda aposto que eles vão omitir o nome do governo. Eles não vão falar que é graças a esse programa do governo. Porque Bolsonaro não pode fazer nada pelo bem do povo. E aí, olha só. Estamos chegando agora na parte interessante. Na parte que vamos falar ainda sobre o caso do ministro Ernesto. Pessoal, no dia de ontem teve uma matéria que deu até uma chacoalhada aí nas redes sociais, que fala que o Guedes, ele meio que deu assim, um certo diagnóstico sobre o Ernesto Salles. Vou ler o que está na matéria. Paulo Guedes avalia que a recuperação da imagem do Brasil no exterior e o retorno da atração de investimentos passam pela saída de 2 ministros do governo, Ernesto e Ricardo Salles. Atualização da matéria. Às 8h50 do dia 26 de março, Paulo Guedes entrou em contato com a coluna e disse que não expressou sua opinião sobre os ministros para ninguém. Algumas pessoas relataram que o Guedes, ele não tem essa opinião que eles têm que sair, mas o Guedes acha que tem algumas coisas que poderiam ser melhores. Eu ouvi isso de algumas pessoas, não só nas redes sociais, mas conversei com pessoas em Brasília, lá próxima, que estão lá dentro e falam, cara, vez ou outra tem isso mesmo. Na avaliação do pessoal, não é porque Guedes ou desse pessoal, nada. Acho o seguinte, eles acham que o Guedes é uma pessoa assim mais pragmática. Não entende dessa questão geopolítica, dessas coisas. E para todo mundo que estava torcendo contra, sabe, para problemas e coisas. Eu, inclusive, no vídeo ontem que eu falei para vocês, um dos grandes problemas que o governo enfrenta é a comunicação. Comunicação interna, se comunicar com o povo, sabe, fazer com que a imprensa não distorça tanto as falas, sabe, conseguir ter. E para quem estava torcendo por caos, a gente teve aqui ontem, reunião do Mercosul. Você vê, né, toda vez que a mídia tenta fritar um ministro do governo, Bolsonaro faz questão de estar com ele para mostrar apoio. E você vê, temos aqui, de um lado, o Ernesto, do outro lado, o Paulo Guedes. Eu acho que eles devem ter com certeza conversado. Se tinha algum problema, é coisa de conversar.
Eu não consigo acreditar que o Guedes, sabe, é um cara de esquerda, é um cara globalista. Aí, principalmente olhando, né, o posicionamento que ele vem tendo ao longo dos anos, aí enquanto ministro da Economia. Muita gente já foi a maior confusão, já falaram um monte de coisa, sabe? Eu acho que às vezes tem algumas opiniões que merecem esperar, sabe? Dorme um dia, quando a coisa é muito polêmica, dorme um dia, espera ver o que, é que vai sair. Eu mesmo, aqui, vocês veem, né? A maior parte do tempo, quando eu dou uma opinião, eu gosto de dar uma opinião que eu já tenho uma certa, assim, um respaldo pra falar. Não gosto, assim, às vezes de me posicionar em primeiro momento, ainda que quando o tema requer. Cada dia mais tento fazer um trabalho assim, informativo, entregar os fatos, porque se você já tem os fatos, não precisa nem que eu lhe explique o que está acontecendo. Você mesmo consegue chegar numa opinião por você mesmo. E aí a Fabiana Barroso, a Fábia, fala o seguinte, ó, o presidente Bolsonaro acaba de fazer pronunciamento para salientar que o Brasil e o governo federal têm a propor para o bloco. Ernesto Araújo e o Paulo Guedes estão lado a lado do presidente neste momento. É um claro sinal de que Bolsonaro está no comando do seu governo. E aí, gente, o que eu quero falar é isso daqui? Era só isso daqui, o dossiê e tal. Mas você está falando só do Guedes, essa treta? Não, isso eu quero só falar porque isso aí rolou nas redes. Olha só, que agora as coisas vão começar a ficar interessantes, mas ainda não tá... O fogo só tá aquecendo. O fogo vai ferver em breve. Chanceler indica que ganhou sobrevida no governo Bolsonaro. Já começaram a ser matérias na mídia, como um todo. Falando, não, o Ernesto não vai cair mais, e blá blá blá, tititi. E aí, eu fui atrás para entender disso daí. As pessoas acham que... Assim, o que a mídia falou é o seguinte, que ele não vai cair mais, inclusive porque Bolsonaro estava com ele ontem, por diversas coisas. A mídia ainda acha que o Ernesto não, mas que existe a possibilidade do Felipe cair. A mídia realmente acha. Algumas pessoas também acham que isso pode cair. Mas o que eu fui atrás e o que eu ouvi, conversei com muita gente, é o seguinte. Bolsonaro, ele meio que tratorou as eleições para a Câmara e do Senado. Você viu? Vitória no primeiro turno dos seus candidatos, tanto na Câmara quanto no Senado. Você viu que ele tratorou o candidato Rodrigo Maia, o candidato da esquerda, 302 votos, se não me engano, acho que o Lira teve, era o candidato de Bolsonaro, e no Senado quem era o Rodrigo Pacheco. E aí, até então, tipo assim, tudo que o Bolsonaro está enviando vem passando, mas não teve um teste. Não teve um teste para ver realmente qual é o tamanho do poder que Bolsonaro tem sobre a sua base. Porque esse pessoal hoje, Bolsonaro conta como base do governo. Ele conta como base. Isso aí que aconteceu com o Ernesto foi uma medição de forças por vários grupos. A própria base dele, para saber até onde pode ir, né? Na hora de pedir, para ver o que o Bolsonaro vai atender. A oposição, a mídia. Tá acontecendo agora essa questão do Ernesto, além de tudo, de outras coisas que tem envolvidas, que a gente vai falar dessas coisas. Além disso, tá acontecendo nesse momento uma medição de forças. Medição de forças. E a partir do momento, e uma coisa que me deixa assim chateado é, a partir do momento que isso vem acontecendo, que a mídia e pessoas começam a pedir, sabe, que a saída do Ernesto, parte da direita já dá como certo a saída do Ernesto e já começa a jogar pedra no presidente. No momento que está sendo medida a força, a direita está falando assim, não, então a gente não está apoiando Bolsonaro tanto assim, sabe? Se meio que Ernesto cair, a gente meio vai ficar contra Bolsonaro. É tudo que eles querem ouvir, né? Para vir com tudo. Então, preste atenção nisso. Pensem sobre isso. Medição de forças. E eu ouvi de pessoas realmente lá de dentro. Estão medindo forças. Até onde vai o poder que Bolsonaro tem sobre a base que ele formou. Ele tratorou nas eleições. Mas e aí? E no restante? Ele realmente tem essa força toda? E aí, olha só. Matéria do Globo. Integrantes do governo avaliam que Ernesto deixa ministério dentro de um mês. Não quero discutir se ele vai sair ou não vai, mas o que tá me deixando assim, mais uma vez, encafufado é integrante do governo. Mais uma vez, integrante do governo conversando com o Globo. Informações privilegiadas de bastidores para o Globo. Que foi Babela Megali, uma das principais colunistas do Globo. E aqui o Lauro Jardim, um dos outros grandes colunistas do Globo.
A demissão de Ernesto não será agora. Assim, Ernesto terá ainda a sobrevida como chanceler, por 2 motivos. Primeiro, porque Jair Bolsonaro não tem ainda o nome para substituí-lo. E depois porque, como afirma um ministro com assento no Palácio do Planalto, Bolsonaro não demite ministro que a imprensa diz que vai ser demitido. Aí eu me pergunto, os ministros realmente estão conversando com a imprensa ou é barrigada? Porque talvez essa do Ernesto possa ser uma barrigada. Agora, com certeza, não sei se foi algum ministro, alguém contou para Vera Magalhães, para escrever a matéria dela no Globo da quarta-feira, sobre o que Bolsonaro iria falar no discurso dele, e alguém contou também para o Lauro Jardim sobre a questão da Ludmilla no final de semana passado. Então as coisas estão bem complicadas. Estão bem complicadas. Coisas aí que o caso Ernesto vem nos revelando. Para por aí, o caso Ernesto? Não, tem mais coisas. Quando você bota a panela no fogo, demora um tempo até ela começar a água a ferver para poder fazer um miojo. E agora a gente vai fazer um miojo. Olha só. Falei para você do Leonardo Coutinho. Ele escreveu uma thread ontem. 7 horas atrás, na verdade. Então, durante a noite do Brasil. E olha só. Ele coloca a reportagem do antagonista, que está falando do Eduardo Bolsonaro. A postagem, que inclusive eu trouxe no vídeo de ontem, essa postagem aqui, do Fausto Pinato, que teve lá na Jovem Pan e falou, né? Ou sai a ala ideológica ou a batalha está declarada, diz deputado do Centrão. Aí o antagonista fez uma matéria sobre isso, falando que Eduardo Bolsonaro afirmou no Twitter que a pressão do deputado Fausto Pinato pela saída do Ernesto deve-se ao interesse que o Fausto Pinato tem na CEAGESP. E aqui é onde tudo começa. O Leonardo Coutinho fala o seguinte, ó. Acabei de ler a nota abaixo e me perguntei, que diabos tem essa história de CEAGESP? O que é que tem a ver a CEAGESP? Não é possível que o defensor dos interesses dos chefes do Dória, do Congresso, quer derrubar o chanceler por causa de um entreposto de alimentos. Não fazia sentido. Nada como o Google para ajudar. E lá vai ele fazer uma pesquisa. A CEAGESP foi enredada em um baita escândalo de corrupção. Ao que consta, ia de rachadinha do salário da copeira ao livre trânsito do PCC, que não é o chinês, é o brasileiro, em suas instalações. Os investigados são indicados de Pinato, que ganhou a CEAGESP de Michel Temer. Fausto Pinato, esse rapaz aqui, indicou pessoas que estão aí em um grande escândalo que envolve a CEAGESP. Rachadinha, corrupção, PCC andando lá dentro. Você vê que ele diz, ó, Senado e Câmara declaram batalha ala ideológica. Quem disse lá foi o Fausto Pinato. Ideológica. A gente falou também em algumas coisas dele, né, com o ramo de tecnologia. Mas vejam só. O Leonardo Coutinho continua falando o seguinte, ó. Quando da intervenção na CEAGESP, o Datena veiculou uma entrevista com uma série de acusações bem pesadas. Ao que consta, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal estão envolvidos na investigação. Bolsonaro fez questão de ir na inauguração lá, né, na mudança de diretor da CEAGESP, que agora é o Coronel Melo. Até aqui, ó, Coronel Melo Araújo, o novo presidente. Bolsonaro fez questão de estar lá, visitar a CEAGESP, e Bolsonaro falou que tinha muita coisa errada acontecendo. E quem tinha o domínio sobre a CEAGESP? O Fausto Pinato. Quem deu? Michel Temer. Quem era? O Felipe Martins, do governo Michel Temer, Hussein Kalou. É o cara, né, que dá assim, faz as pontes diplomáticas, dá dicas diplomáticas. Ele que tanto gosta também, o chefe do Dória, amiguíssimo da Ilona Zabó, ambos são membros do Agora, um movimento político que inclusive articula por Luciano Huck. E tá lá, todo mundo junto e misturado. Ontem, o Globo seguiu a pista certa e me ajudou muito neste fio. Obrigado. Eles recuperaram a história de corrupção e ouviram Pinato que se defendeu atacando. Foram perguntar da questão da corrupção na CEAGESP. E olha só, eis o que o deputado Pinato disse ao jornal O Globo. Em nota enviada ao Globo, Fausto Pinato declarou que as acusações de Eduardo Bolsonaro sobre a CEAGESP se tratam de ilações e mentiras. Essa requentada do deputado federal Eduardo Bolsonaro quanto ao tempo da CEAGESP é mais uma prova de debate. É mais uma prova de debater com argumentos rasos, sempre fez parte do seu dicionário olavista.
Olha como eu grifei, né? Fiz questão de grifar. Dicionário olavista. O que é um dicionário olavista? Sabe? Essas pessoas tremem quando escutam o nome de Olavo de Carvalho. Salvar vidas por meio de imunizantes é o menor dos seus propósitos. É uma pena o filho do presidente da República se preste ao papel de fazer ilações e despejar mentiras, ao invés de juntar-se ao grupo que discute tecnicamente meios para o Brasil sair da crise. Técnica. Vamos esquecer a ideologia e focar na técnica. E olha só, essa foto eu gostei bastante do Fausto Pinato. O Leonardo Coutinho fala o seguinte, ó. Se Pinato, que ganhou o comando da CEAGESP do então presidente Michel Temer, se ele tem culpa ou não na roubalheira que foi descoberta na CEAGESP, só a justiça vai poder decidir. Ao que consta, ele sequer é investigado pelos crimes ocorridos por lá. Pode ser até que seus amigos também se livrem. Mas, porém, entretanto, todavia, por falar em amigos do deputado Fausto Pinato, em 2019, o Pinato foi visitar os chefes do Dória. No mesmo ano que o Dória também foi. Será que foram juntos? Então você vê, ó, ele foi parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro. Ele carregou a tiracolo o comuna Thomas Loll, filho do contrabandista, você tá vendo o nome do cara, um dos maiores que já atuaram no Brasil. Só que o Loll é ficha limpa. E olha só, dando uma pausa aqui, só para se aprofundar um pouquinho no caso aqui do Loll, um perfil lá do Twitter, 10565, fala o seguinte, ó. Voltar no tempo e rever algumas matérias podem nos ajudar a entender o momento. No dia 3 de abril de 2019, aconteceu o lançamento das frentes parlamentares Brasil, chefes do Dória. Aí você tá vendo aqui, olha quem tá aqui. Esse daqui é o Fausto Pinato. Esse aqui no meio. À direita do Fausto Pinato, com essa cara aqui feia, dando risada, é o General Santos Cruz. E à direita do General Santos Cruz é o Thomas Loll. Esse Thomas Loll, filho de um cara que fazia coisas muito estranhas. E aqui é o Yang lá, né? O embaixador. Olha só. O evento foi realizado no Congresso Nacional em Brasília. O Instituto Sociocultural Brasil Comunas integra as duas frentes com o presidente do Instituto, Thomas Loll, assumindo uma cadeira no Conselho Consultivo. Segue algumas imagens. Aí tem lá duas imagens, blá blá blá. Eu não botei mais tão bonito, porque senão me acabei muito na tela. Em março de 2020, a OAB nomeou Thomas Loll, até então presidente do Instituto, como presidente da Coordenação Nacional das Relações Brasil Comunas. Olha só, o Thomas Loll com a OAB. E só para a gente fechar e voltar para a thread de Leonardo Coutinho, outras atuações desse pessoal podem ser conferidas no portal da instituição, inclusive apoiando a realização do simpósio OAB 2030, que é, né, juntando o Brasil, alinhando o Brasil à Agenda 2030 da ONU. Você sabe o que é que faz isso daí, né? Adoro um globalismo. Lá estava o Thomas Loll. Só gente bonita, os amigos aí do Pinato. E o Leonardo Coutinho continua falando, ó. Na mesma viagem que o Pinato fez, né? O Pinato colocou na comitiva presidencial o comuna Mário Iesui Yong, um famoso dono de lojinhas importados na Feira da Madrugada em São Paulo e Feira do Paraguai em Brasília. Aqui se vê Yong e Pinato já transitavam bem pelo Planalto nos tempos do Temer. Então, na foto aqui, esse daqui é o Mário Yong, esse do lado aqui direito é o Pinato. E aí, o Coutinho traz uma matéria lá do jornal paraguaio, o ABC, que diz que o Yong, segundo a Justiça do Paraguai, é dono de documentos paraguaios falsos. Documentos falsos? O nome dele surgiu na mesma investigação da quadrilha que deu passaportes frios ao Ronaldinho Gaúcho. Olha só. E aí, olha isso daqui. Tá começando a ficar interessante, né? A aguerrida MR alguma coisa do paraguaio ABC Digital achou todas as evidências de que Yong não só tinha documentos falsos, mas também se apresentava como presidente honorário da Frente Parlamentar Brasil Comunas. A Frente Parlamentar que é presidida por quem? Pelo Pinato. Aqui é um cartão, olha só, grifei de amarelo aqui, ó. Frente Parlamentar Brasil Comunas. Presidente honorário. Mário e lá é o Yong. Tá ficando bom, né? Tá ficando bom, mas não para por aí. Em um depoimento,
O homem suspeito de chefiar essa organização, né, que forneceu os passaportes frios, disse que conheceu outros brasileiros e paraguaios envolvidos no esquema por intermédio do deputado Pinato. Não sei falar em espanhol, não consigo nem traduzir direito, mas assim, está conosco, eu acho, vou traduzir do jeito que eu acho que é. Está conosco, creio que desde abril ou maio de 2019, uma brasileira. Quem me apresentou a ela foi um deputado federal chamado Fausto Pinato. Quem apresentou foi o Fausto Pinato. Está aqui, olha só, Ministério Público especializada na luta contra o crime organizado. Ministério Público Paraguaio. Olha quem aparece nas delações. Eita, aqui o Moro chega a tremer, né? Se o Sérgio Moro visse isso daqui, meu Deus do céu. E aí você vê, chegando aqui quase ao fim. A tal Adriana Mendonça, também envolvida na trama dos passaportes, já participou de sessões do Senado Federal no Brasil, apresentando-se como assessora internacional do deputado paraguaio Fred Eclésis Jiménez, amigo do Pinato. Por fim, o amigo paraguaio do Pinato, como se não bastasse, tem uma família encrencada com farinha de trigo, ó. Sabe que farinha de trigo eu tô falando, né? Aquela que deixa você biruta. Quanto o deputado brasileiro, que fique claro, ninguém pode dizer nada de desabonador. Apenas o fato de que, coitado, ele parece não ser bom em fazer amigos. Só isso. Ele não é bom em fazer amigos. Tá falando dele, tá falando nada. Pinato, não tô lhe acusando nada. Tô falando aqui, só estou lendo. Meu compromisso é com a notícia. Parou por aí? Não. Aí a Sarita fala o seguinte, ó. Depois de ler as informações aí do Leonardo Coutinho, fez muito mais sentido esta fala do ministro Ernesto Araújo. O que foi que o Ernesto falou? Eu, pessoalmente, incomodo muitos interesses arraigados, interesses de manutenção de determinados circuitos de poder, de determinados circuitos de circulação de dinheiro, de circulação de todo tipo de favores e conluios. Eu me orgulho de atrapalhar esse sistema e tentar contribuir para este sonho do Brasil de superar esse sistema. Fecho os olhos e durmo de consciência limpa, disse o chanceler. E mais. E aí eu quero lembrar para vocês que o Pinato, ele opera em todas as áreas, porque vai que você caiu de paraquedas aqui e não assistiu o vídeo hoje, porque o seu amigo lhe indicou esse vídeo. Mostrei ontem, mostro de novo. Olha só, o Pinato, ele tá falando tanto na técnica e deixa a ideologia de lado. É o que ele falou no dia 17 de julho também, onde ele chamou os chefes do Dória para tratar do tema aí do 5G e falou, né, que tem que priorizar o interesse do Brasil, jamais usando ideologia totalmente divorciada com a realidade atual do mundo. E quem estava com ele, o Ramos. Ramos aí tem que ficar ligado, né? Inclusive, qual foi a matéria que saiu, mostrei para vocês ontem, que aliados de Ernesto dentro do governo estão insatisfeitos com o Ramos. Já deixei aqui claro algumas vezes, eu não gosto do Ramos, me perdoa aí se você gosta dele, não gosto dele. Não escuto coisas boas sobre o Ramos. Que é uma coisa que eu já escutei sobre o Ramos, que não é crítica, porque é militar nem nada. O pessoal falou o seguinte, Ramos ele é ruim de negociação. Gente, emendas existem e sempre vão existir. É normal você ter emenda. E a emenda, nada demais. Sabe o que é emenda? Emenda não é corrupção, não é nada. Você chega o seguinte, quero fazer uma obra. O deputado quer renovar o hospital da região. Quer construir um hospital novo no interior da Bahia. Ele vai lá, pede recurso ao governo federal que vai liberar através de emenda. Só que não tem dinheiro para todo mundo. Então você, cara, vai tentar ali soltar as emendas que forem melhores, os melhores projetos. E o pessoal fala que com o Ramos, meu Deus, os valores às vezes que o Ramos acaba liberando, às vezes é 5 vezes maior do que, sabe, pessoas anteriores faziam. O pessoal fala que Ramos não tem essa habilidade disso. Eu ouvi falar isso daí, falar com deputados, inclusive da base. Ouvi de deputados da base bolsonarista. Se eles estão errados aí, foi a informação que eu ouvi deles. Então eu tenho algumas críticas ao Ramos. Não estou trazendo aqui por nada, porque eu trouxe para mostrar até onde vai a atuação do Fausto Pinato. E para por aí? Não, não para por aí. Por quê? Vale a pena lembrar que o Fausto Pinato, ele era, a gente comentou no vídeo ontem, só não trouxe aqui as imagens, o presidente da Comissão de Agricultura. O presidente da Comissão de Agricultura, a legislação lá do Rodrigo Maia, era o Fausto Pinato. Imagina quanto problema a Tereza Cristina e a bancada do agro não teve com esse rapaz. Vocês sabem pra quem que ele torce, né? O cara é torcedor lá do mesmo pessoal que o Dória tanto gosta. E aí,
meio que fechando esse assunto agora, olha com quem Bolsonaro estava ontem. Pelo menos, não sei se foi ontem, mas o vídeo foi divulgado ontem pela própria presidente, a nova presidente. Presidenta só a Dilma, né? Mas a Aline é a nova presidente da Comissão de Agricultura. Fala o seguinte, o presidente Bolsonaro manda recado para o agro. Agradeço ao presidente pelo carinho, reconhecimento e valorização sempre. Grande exemplo de humildade e honestidade da política. Bolsonaro, aqui eu dei um pause, você vê, né? Bolsonaro não sabe fingir, sabe, expressões faciais. Ele estava bem feliz e contente ao lado da Aline, mandando um recado aí pro pessoal do agro, falando que agora as coisas vão avançar mais do que nunca com a Aline na Comissão do Agro e a Tereza Cristina no Ministério do Agro. Isso daqui foi possível porque várias movimentações, foi uma vitória dos bolsonaristas, conseguiram contornar a situação do PSL. Primeiro que eles conseguiram tirar o PSL do bloco do Maia, trazer para o bloco lá do Lira, que era o candidato do governo, conseguiram fazer com que o Bivar ficasse com cargo na mesa e, em troca, eles ficassem com 4 comissões. Foi uma das grandes vitórias políticas da direita brasileira. Foram as comissões agora no pleito de 2021. Vocês entendem por que o Fausto Pinato está tão revoltado com o Ernesto? Vocês entendem por que tem pessoas tão revoltadas com o Ernesto? Vocês entendem a quantidade de coisas que acontecem no Brasil e a mídia sequer noticia? Porque é o tipo de coisa que, quanto menos notícia existir, mais fácil é para o Pinato fazer o que ele bem entender dentro do Brasil. O jogo é bruto, meus amigos. O jogo é bruto. Mas a gente não para por aqui. Temos mais coisas para falar no vídeo de hoje. Um pouquinho sobre o Ernesto. Lá vem o Marcelo Ramos, o vice. Nem vai dar tempo de falar de educação hoje. Nem da Xuxa, eu acho. Mas isso aqui era muito mais importante. Olha só isso daqui. Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, fala o seguinte, ó. Uma das características mais marcantes da diplomacia brasileira é o respeito à autodenominação dos povos. O atual chanceler Ernesto contaminou com ideologia e obscurantismo nossa diplomacia. Obscurantismo? Obscurantismo? Você é o Barroso? Você é o Barroso, Marcelo Ramos? Cada dia eu tô mais certo que ele realmente está, sabe, em contato muito próximo com o Barroso. Segue. Como brasileiro, não é meu papel apoiar ou rejeitar o governo de Maduro, mas é meu papel apoiar o direito do povo venezuelano de tomar suas próprias decisões. Pela própria lógica, se ele está respeitando o direito do povo venezuelano, então ele tem que respeitar o direito do povo brasileiro que elegeu Bolsonaro e Bolsonaro colocou Ernesto. Então ele já está sem nenhuma lógica, né? Já perdeu na prova básica, tem que voltar para a escola. A tentativa do Itamaraty de escolher quem é a representação diplomática da Venezuela por critérios ideológicos é mais um dos erros cometidos. Não só Itamaraty, como a própria ONU não reconhece e várias outras nações. E por fim ele fala, ó, faça um apelo ao ministro Barroso. Ele deixa claro que ele gosta do Barroso, que aprecie e defira o pedido de prorrogação de liminar nos autos do habeas corpus, blá blá blá, para garantir a permanência no Brasil dos 16 membros da embaixada venezuelana e suas respectivas famílias. Isso aqui é agir por ideologia. Isso daqui é agir por ideologia. Ele sequer consegue compreender isso. E se eu fosse o Arthur Lira, eu ficaria de olhos abertos. Não que eu seja um fã do Arthur Lira nem nada, mas Arthur Lira, reza a lenda, né, que o Marcelo Ramos, meu Deus, dorme com o olho aberto e olho fechado, sabe, na oportunidade de puxar sua cadeira, sabe? Parece que a dedicação do Marcelo Ramos vem ser, sabe, conseguir brilhar mais do que o próprio presidente da Câmara. Esse pessoal, né, adora brigar, esse pessoal ama o poder. E enquanto ele fala que o Ernesto tá aí, só agindo de forma ideológica, olha com que o Ernesto tava com os russos. Se ele fosse um cara só ideológico, ele estaria conversando com os russos? Você vê, ó, o novo embaixador da Rússia, o Alexei, foi recebido hoje pelo ministro Ernesto para entregar 2 cópias figuradas de suas cartas credenciais. O chanceler Araújo e o embaixador conversaram sobre excelentes perspectivas de cooperação imunizantes, combate à pandemia, intercâmbio econômico e tecnológico, investimentos e diálogo estratégico geopolítico. Mas querem tirar o Ernesto, né, a todo custo. Vai vendo. E pessoal, eu fico triste quando eu vejo algumas pessoas falando assim, se Ernesto sair, acabou. Não apoio mais o governo Bolsonaro. Se o Felipe sair, pra mim acabou. Eu vou ser sincero pra vocês. Se o Ernesto sair, eu vou ficar muito chateado. Pode ter 1001 explicações. Eu vou ficar chateado. Eu gosto do Ernesto.
Eu gosto do Felipe, eu gosto. Meu direito de gostar. Mas ao mesmo tempo que eu vou ficar chateado, vou achar assim, pô, cara, eu posso até ver, pode até ter razão, a opinião do governo e tudo, mas ainda assim, eu não vou deixar de apoiar o governo. Não vou deixar de apoiar o governo, sabe? Eu vou ficar muito triste, eu vou ficar chateado com o Bolsonaro. Não posso ficar chateado e falar, pô, Bolsonaro, sacanagem, cara, tirou o Ernesto, gostava tanto dele. Na minha concepção, não deu motivos. Mas, gente, porque o Ernesto saiu agora, o governo não presta mais? Aí, agora o governo não precisa bater o palmo e falar, é perfeito, nunca erra, não, pô, cometeu um erro, mas agora não presta mais, vai fazer como? Sabe? É uma inconsequência às vezes, só pelo prazer de jogar pedra no governo. A gente tá numa situação tão crítica, às vezes as pessoas não entendem, sabe? O cenário, cara, ou a gente pensa a nível de Brasil, ou pensa a nível dos egos pessoais. Ainda que Bolsonaro cometa milhares de erros, numa boa, quem é a opção que tem? Existe sequer alguma opção? Sequer existe? As pessoas às vezes batem no peito, vou votar nulo. Vota logo no Lula, então. Vota logo no PT, no Lula. Cara, sabe, às vezes uma imaturidade, uma vontade de fazer birra, diversas coisas. E aqui, chegando no fim, que tem algumas coisas, não sei se vai dar tempo de falar, mas isso daqui dá pra falar. Vocês viram lá o caso do Felipe, né? Ele fez esse sinal pra ajeitar aquela lapela do terno e o pessoal quer derrubar o Felipe a todo custo, falando que foi um ato aí de preconceituoso, diversos motivos. E aí, a Rede Globo ontem fez uma reportagem, o Gerson Camarote, ele fala do Felipe, sabe que o Felipe tem que sair e ele nem percebe, pra você ver, ó, ele nem percebe. Foi involuntário, ele faz isso. O mesmo gesto que o Felipe fez, ele faz. O mesmo gesto que o Felipe fez, o Gerson faz. É hipocrisia em pessoa. O senso comum falou, o jornalista da Globo News comprova que é impossível passar muitas horas sem fazer o gesto de ok, que é uma fake news, fez tapados crerem ser um gesto, né, de preconceito feito pelo Felipe Martins. Mas o pessoal às vezes não entende, né, que a mídia só quer jogar contra. Tinha muita coisa ainda pra gente falar, e são coisas que requerem atenção. Isso aqui eu quero falar. Isso aqui falar porque dá pra ligar com a questão do Ernesto. Olha só. Saiu uma lei ontem, esse projeto aqui, ó. Projeto 5.632, que proíbe nomear empresas brasileiras com expressões em língua estrangeira. Muita gente fez piada porque é uma matéria do PT, e eu, na minha visão, eu vou explicar pra vocês com imagens, eu acho que se essa lei for um pouco mais ampla, eu apoiaria muito. Assim, não só o nome, mas algumas outras coisas. Por quê? Eu sou da Bahia, de Feira de Santana, não moro mais lá, mas morei 24 anos de minha vida lá. Eu vi passar na cidade, meu Deus, acho que uns 10 gringos, chamar de gringo, uns 10, no máximo. Não conheço, só tem brasileiro em minha cidade. Tudo em português errado às vezes. Aqui na Austrália é um país muito cosmopolita. Quando começaram essas empresas de delivery, eu vi essa bicicleta, via scooters. Você sabe me informar como o nome dessa empresa? Que eu trabalhava com delivery. Hoje em dia eu trabalho, faço uma faxina, tenho um emprego de mecânico, tô aqui no YouTube com vocês. Você sabe me informar o nome dessa empresa? O que ela vende? Aparentemente entrega comida, né? Mas será que realmente faz? Vocês acham que é normal você tá num país, você tem um aplicativo, você vai fazer alguma compra, tá tudo assim? Você consegue decidir o que, é que você quer comprar? Ah, tá, mas isso aqui é só empresa de comida, livre-arbítrio de todo mundo. Beleza. Vou até tirar aqui, deixar aqui nessa imagem aqui. E se for um prédio comercial? Aqui tem vários. Um prédio comercial, tem lá o nome, numa língua, pode ser daí do chefe do Dória, qualquer coisa que seja, e as pessoas lá dentro só falam um idioma que ninguém sabe falar. O que é que te garante que ali não tá escrito, sei lá, alguma coisa que não pode se fazer, sei lá, aqui, sei lá, falsificamos alguma coisa. Não pode, sei lá, aqui fazemos coisas erradas. Aqui fazemos coisas erradas, entre e faça as coisas erradas junto com a gente. Como é que você sabe? Gente, eu entendo que às vezes pode parecer, assim, eu não sou contra você colocar um termo assim em inglês que todo mundo consiga ler e entender, mas tem algumas línguas, principalmente, que é muito difícil. Essa daqui é só uma delas. O que garante que lá dentro o tipo de comércio e as coisas, as relações que estão sendo feitas realmente não trazem nenhum perigo para a nossa sociedade? Então não joga pedra só porque é questão do PT, não. Presta atenção e reflete.
Você passa na frente do prédio, você não sabe nem o que estão fazendo lá dentro. Você não sabe nem o que eles estão discutindo. Quem garante que não é um membro do Partido Comunista? Pensa nisso. Pensa nisso. A matéria do senador, do deputado do PT nem contempla tudo isso. Mas vale a pena pensar, porque faz um link com tudo isso daí, né? Ainda junta com o Pinado. Mas é isso. Aquele grande beijo e abraço. Curte e compartilha o vídeo. Eu quero fechar com menos de 1 hora. Se inscreve nas minhas redes. A gente se vê amanhã. Valeu, galera. Fui!